Olá, eu sou Marcos Valério XR. Hoje é o dia 9 de dezembro de 2020 e venho suprir mais uma das carências deste canal, que é um tema que eu deveria ter tratado há muito tempo, por ser muito fundamental e ter sido inclusive um dos objetos da minha dissertação de mestrado, que foi em ética. Então, como nós distinguimos os conceitos de ética e moral? Esse é um assunto extremamente relevante porque tem a ver com o que nós devemos fazer. Um assunto totalmente incontornável. É impossível haver qualquer forma de existência humana, não só em grupo, mas até mesmo individual, sem uma noção do que fazer, do que é certo, do que é errado, o que deve ser preservado, o que deve ser mudado. Então, essas regras de conduta são completamente incontornáveis, mas o modo como elas são estabelecidas, como elas são vistas, evidentemente varia. E aí nós temos esses dois termos, ética e moral. Bom, existem basicamente três formas de se lidar com esses termos. A primeira, defendida por muitos intelectuais, é de que eles são simplesmente sinônimos, então não deve haver diferença entre eles, utilizando o argumento de que ética vem do ethos grego e moral vem do moros latino, que foram usados para traduzir uma ou outra, então, sendo assim, deveriam ser sinônimos. Bom, eu discordo largamente disso, primeiro pelo fato de que já há uma diferenciação evidente no uso desses termos. Independente de sua origem idiomática, o fato é que nós usamos esses termos de forma diferenciada. Eu acho muito problemático, extremamente preocupante, quando, diante da existência de dois termos distintos, e da existência também de dois conceitos distintos, de coisas distintas, e da utilização já, ainda que precária, mas já usual, de termos para cada um desses conceitos, que alguém chegue e resolva propor a eliminação de diferença e igualar tudo. Isso me soa como uma espécie de nova língua, aquela que vai empobrecendo a linguagem, tal como já aconteceu na língua portuguesa, com a eliminação da diferença entre o história com H e o história com E, que tinham duas palavras distintas, com dois conceitos claramente distintos, e uma reforma ortográfica simplesmente decidiu que não tem mais diferença, que é a mesma coisa. Dá a impressão que tem alguém, de fato, querendo eliminar a distinção entre ficção e realidade. Pois bem, há uma segunda forma de distinguir isso, muito comum, eu creio até que seja a mais comum, principalmente entre os acadêmicos, que é onde moral se torna o objeto e ética é a reflexão sobre esse objeto, ou a disciplina. Então, ética, na verdade, seria filosofia moral. Ou seja, a moral são os costumes em si, as regras, as condutas, o modo como isso é visto. E a ética seria a doutrina, a parte da filosofia que lida com essas questões. Isso tem sido muito utilizado, tanto que você vai ver, não se fala em filosofia ética e não se fala simplesmente em moral na academia. É ética ou filosofia moral. Eu acho que essa distinção também é problemática porque ela é muito fechada no mundo acadêmico. O fato é que ética e moral já são distinguidas no senso comum, amplamente distinguidas. Você nunca ouve contar uma história e depois falar da ética da história. Não, as pessoas falam a moral da história. Você não vai ver uma reivindicação popular pela moral, você vê pela ética. Você tem uma comissão de ética nos órgãos públicos, comissão de ética da Câmara. Você não tem uma comissão de moral. E exige-se ética na política, não se exige moral na política. Para citar alguns exemplos, tem mais. Ou seja, isso é distinguido claramente pela população. E a distinção que eu defendo é exatamente a que vai mais ou menos nesse sentido, porém dando um pulo argumentativa para tornar essa distinção mais clara. E eu creio que é uma distinção que tem sido usada também, muita gente tem usado isso. Eu acho que ela é a mais adequada. É que ética tende ao universal e moral ao particular. E assim, seriam éticos todos aqueles preceitos que têm um apelo universal, que estão presentes em todas as culturas, das quais é impossível até mesmo você ter ideia de uma sociedade onde eles não existam. Ao passo que moral são aqueles que estão circunscritos em um tempo ou local. Pois bem, alguns vão contestar essa distinção dizendo que não existem princípios que são universais. Falso, existem sim. E eu posso provar e desafio qualquer um a questionar.
Existem preceitos absolutamente universais, sim, onde você não vai encontrar nenhuma possibilidade de existência humana que esses preceitos não sejam de algum modo observados, ainda que com algumas variações e distorções. Só que eles são muito poucos. E na minha tese de mestrado, eu trabalhei muito, simplificando bastante isso, e eu acabei ficando com seis itens. 6 restrições universais que estão presentes em absolutamente todas as sociedades que já foram detectadas, ou até mesmo naquelas que você consegue prever. Não tem como você sequer conceber uma associação humana sem a observação desses princípios. Eles são evidentemente restritivos, ou seja, são negativos, são coisas que não se devem fazer. E eles são, primeiro, a restrição contra o assassinato, você matar um outro ser humano. Não existe um grupo humano qualquer onde a ideia de você matar um outro não seja problemática, então sempre tem restrição. O que vai variar são as exceções, ou seja, em que circunstâncias uma pessoa pode ser assassinada, como na questão da pena de morte, da legítima defesa, ou se alguns grupos em tais ou quais condições de exceção podem assassinar alguém. Mas me diga, você consegue conceber seres humanos convivendo num contexto onde não é nenhum problema um matar o outro? Você acha que é possível isso? Além da questão do assassinato, tem toda a questão contra a violência física. Você agredir um outro, causar um dano físico ao outro. Tem a questão contra a ofensa, que é a agressão psicológica. Tem a restrição contra a mentira, que é mais delicado, porque você tem que saber distinguir graus de mentira. Existem mentiras claramente inofensivas, existem aquelas que não importam, existem aquelas que são graves. E essas mais graves sempre têm restrições contra isso. As restrições contra as quebras de confiança, as traições, né? Você, rompimento de um contrato, de qualquer forma. Basicamente são 6, então eu elenquei 6. Sobre assassinato, violência física, ofensa verbal, mentira, quebra de traição, né? Essas quebras de contrato e, evidentemente, roubo. Você subtrair alguma coisa dos outros, geralmente coisas necessárias à sua sobrevivência, às suas atividades. É claro que desses 6 você pode reagrupá-los, você pode de repente sintetizar, misturar a quebra de confiança, ou seja, a traição e a mentira num grupo só. Algumas pessoas podem associar a agressão, tanto a física quanto a verbal, num grupo único. Ou você pode subdividir de formas mais variadas, mas eu acho muito difícil você conseguir fazer uma lista menor do que 5 itens. Podendo ser 6, 7, você pode até subdividir mais, mas também não vai muito além disso. Mas o fato é que não tem como haver qualquer tipo de existência humana duradoura, pelo menos, né, sem a observação desses princípios fundamentais. Eles são universais, eles são condição necessária, porque é para qualquer sociedade, qualquer agrupamento humano consiga funcionar. E não, quer dizer, você pode até ter alguns contextos onde algum desses grupos decidiu suspender ou decidiu ignorar essas restrições, mas sendo assim, esse grupo não vai durar muito tempo. Ele vai se autodestruir ou se dissolver muito rapidamente. É basicamente aquela questão do universal, né? Como a máxima kantiana de coisas que você não pode universalizar. De que um preceito ético é aquele que pode ser universalizado, e assim, se ele for totalmente observado em todos os níveis, a sociedade prospera, ao passo que se você fizer o contrário, uma coisa que você universalizar e passar a observar em todos os níveis, destrói a sociedade. É um critério muito bom para se distinguir uma coisa ou outra. Agora veja bem, muito cuidado com esse pessoal que vai tentar falsificar essa informação, tentar questionar isso, apontando o fato de que esses preceitos são violados universalmente também. Mas é óbvio, se existe uma regra, se existe um preceito, é porque foi claramente percebido que ele tem que ser colocado, porque as pessoas não o observam integralmente. É por isso que tem que ter uma regra demandando isso de uma forma rígida, pela tendência humana a querer não fazer isso dessa forma. Você não precisaria de uma regra se fosse uma coisa que ninguém nunca fizesse. Não precisa ter uma lei proibido se transformar em dragões, porque ninguém se transforma em dragão, meu Deus do céu. Se existe uma regra, porque são coisas que as pessoas fazem, mas que
evidentemente, percebe-se como coisas nocivas e que por isso tem que ser restringidas, por isso tem que ser proibidas. Então essas regras, sim, regras de algum modo, mesmo que implícitas, dessa forma, são universais. Elas vão estar presentes nos códigos de conduta básicos, nas leis religiosas, nas leis fundamentais de qualquer sociedade minimamente organizada, em todos os códigos civis e criminais do mundo. Não tem como não ser assim. E o fato de elas estarem sendo frequentemente violadas, o fato de se infringir essas leis também ser um fato lastimavelmente universal, evidentemente é uma coisa perfeitamente harmônica com elas e não contraditória, como alguns malucos por aí gostam de ficar apontando, como se o simples fato de as pessoas violarem, em todo lugar do mundo, as pessoas estarem violando leis, depois contra a existência dessas leis. É uma coisa que não faz sentido. Mas o pessoal do contra costuma fazer essa confusão mesmo, às vezes de forma até inocente. Mas o fato é esse: os preceitos éticos são esses preceitos sem os quais é impossível existir convivência humana. É questionável até mesmo que é possível você viver sozinho, porque, de uma certa forma, quando você está em condições de viver sozinho, você já absorveu toda uma bagagem cultural e você já está impregnado de noções que você acaba replicando inconscientemente. Mas o fato é isso: a ética é universal. Os preceitos éticos são universais. E sendo assim, diferente disso, que seria a moral? Evidentemente seriam aqueles que fazem sentido num determinado contexto, tempo, local, mas que, se você mover para um outro local, já não faz mais sentido. Geralmente são códigos de conduta específicos, códigos de vestimenta, algumas questões simbólicas, você ter determinada postura perante alguns fatos. Ou seja, são coisas que fazem sentido em determinado momento. E veja só, não estou de forma nenhuma dizendo que eles não são válidos, de jeito nenhum. Mas eu estou dizendo que eles só podem ser válidos num contexto específico. Eu acho perfeitamente compreensível que num determinado contexto você, por exemplo, evite críticas, evite brincadeiras, evite troças contra temas extremamente sensíveis, porque aquela sociedade ainda está marcada por aquilo. Isso é compreensível. Eu ficaria extremamente revoltado com alguém fazendo uma piada, uma gozação, falando de forma desrespeitosa, com uma tragédia que me afetou diretamente. Agora, quando você move isso para um local onde aqui ninguém foi diretamente afetado com aquilo, ou há muito tempo depois, uma coisa é você hoje ter ainda alguma afetação com relação a temas da Segunda Guerra Mundial, ou temas da ditadura, ou temas das guerras civis, revoluções que teve recentemente. Mas você acha que alguém hoje vai ficar preocupado com coisa que aconteceu há 1000, 2000 anos atrás? Com a guerra Troia e Grécia? O modo como os gregos ferraram com os troianos é um tema sensível, as pessoas vão ficar ofendidas? Não, evidentemente que não. Então, essas coisas que podem ter uma justificativa boa em determinado momento, podem não ter em outras. E veja só, muita da questão a respeito das temáticas da neo-esquerda hoje estão um pouco empenhadas nessa confusão, né? Porque, de fato, as restrições, por exemplo, contra a homossexualidade e restrições contra a sexualidade feminina, elas são claramente morais. Não são coisas éticas no sentido universal. São coisas que podem fazer sentido num determinado contexto. E de fato fizeram sentido em alguns contextos. E hoje é extremamente questionável. Eu mesmo acho que não fazem mais. Eu não acho que faz nenhum sentido hoje, no nosso contexto, você ter qualquer tipo de restrição contra a homossexualidade. Problema dos outros. Não vejo. Mas no contexto, principalmente no contexto mais primitivo, contexto mais limitado, onde de repente a reprodução é extremamente vital, uma reprodução de uma alta taxa reprodutiva vital para que aquela sociedade possa continuar, aí pode fazer sentido uma restrição contra isso. Já passa a ser uma questão de urgência. E infelizmente o que ocorre com enorme frequência é que alguns códigos morais permanecem por uma inércia sociocultural, mesmo muito depois de que eles são efetivamente necessários. Por outro lado, claro que você pode elencar alguns argumentos contrários a isso para tentar apontar alguma validade desses códigos. Então tem alguma discussão aí. Mas a princípio, eu tenho várias posturas que eu vejo que não há muita relevância. Algumas outras mais ou menos. O que eu vou concordar na minha crítica à maior parte desses movimentos,
não é nem o fato de eles estarem fazendo tais afirmações, é o fato de tentarem universalizar temas que de fato não são muito da preocupação da maioria das pessoas. A maioria das pessoas não está muito preocupada com essa questão de casamento gay. Não é nem que é restringir, é porque não dá a mínima para isso. E aí quando você vê isso sendo alçado ao nível de um tema como se fosse uma coisa tão importante quanto o desemprego, quanto a criminalidade, aí você tem que ter alguma coisa errada. Mas fechando esse parênteses, sim, a moral são preceitos que podem ter um sentido ou não, eles podem estar equivocados também, mas eles só fazem sentido num determinado contexto, tempo, local. E a ética é o que tende ao universal. Se a gente trabalhar frequentemente com essa distinção, nós vamos notar que muitas das coisas que são promovidas no cotidiano fazem mais sentido. É por isso que não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, há muita indignação contra a corrupção, nesse sentido de corrupção política. Por quê? Porque o indivíduo foi eleito, em tese, para desempenhar um determinado papel e não para subtrair do erário público e não para defender seus próprios interesses. Então ele está envolvido na quebra de confiança, naquela quebra de contrato, ou na mentira, ou porque está efetivamente roubando. Então essas coisas sim são extremamente sensíveis e são de apelo universal. Então sempre vai haver briga e indignação contra isso, sempre vai haver legislação contra isso, e mesmo assim sempre vai haver um desgraçado praticando esse tipo de crime. Mas isso, o importante é apontar que isso é uma questão ética de fato. É por isso que se exige ética na política. É por isso que existem comissões de ética, órgãos que defendam ética e não que defendam moral. Porque moral é outra coisa. Geralmente o termo moral é claramente utilizado, inclusive por aquelas pessoas que de fato estão mais preocupadas com uma questão geralmente associada a uma temática religiosa. Bom, por exemplo, é engraçado que no Brasil nós não temos... Normalmente falamos em moral e bons costumes. Para você ver, costumes são coisas mais restritas. Mas nos Estados Unidos tem a Major Morality, né? É uma organização religiosa que está preocupada com temas morais. Mas eu penso que essa distinção é muito clara e ela não é muito problemática. Vai ter sempre alguma coisa que pode se confundir. Você pode, por exemplo, amarrar um preceito moral a um preceito ético. Pode haver uma continuidade entre eles que tem um peso maior a essa questão moral. Mas também pode acontecer o contrário. Pode acontecer de uma doutrina moral já totalmente anacrônica começar a ir contra a ética. E é isso que tem que ser observado com muito cuidado, para evitar confusões. Mas é importante fazer essa distinção é perfeitamente defensável, ela ajuda a explicar as coisas, ela dá mais clareza às situações, e eu acho que é uma coisa que tem que ser colocada, tem que ser defendida, e devemos tomar muito cuidado com aqueles que tentam eliminar a diferença entre as coisas ou colocar termos que operacionalmente podem fazer sentido no contexto, mas que não ajudam muito ao esclarecimento da situação geral. Eu sou Marcos Valério XR, no dia 9 de novembro de 2020. A minha bebezinha está ali atrás, né? Dormiu. E muito obrigado por sua atenção.